Eu acho que a melhor forma de você começar no digital foi como eu comecei. Se você tem zero caixa. Lancei a primeira oferta, ali criando tudo do zero. Demorei um mês pra fazer o produto entregável. Quando eu lancei, 0 vendas. Então foi um baque ali. Falei, porra, é difícil. Logo na sequência, você fez uma decisão que mudou radicalmente sua vida, né? Quanto mais eu melhorasse minha mensagem de vendas, mais eu venderia. No global, você consegue ser mais genérico. Então, o comportamento é um pouco mais genérico. As expressões, então, é um pouco diferente. Qual é a diferença que você percebe entre vender infoprodutos no Brasil e vender infoprodutos lá fora? Não adianta eu vir cá e traduzir um produto brasileiro para os Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho que entender que produto que ela vai no mercado, que receita que ela já tentou. Entendeu? O que ela acredita que funciona. Como é que foi pra você esse seu processo de, cara, ter conhecimento, pegar, aprender e aplicar? Na operação a gente faz de 100 a 150 criativos por semana. Por semana. É muito criativo mesmo que a gente faz ali e testa. E no máximo 1, 2, 3 que vai validar. Tem que trabalhar muito com o cliente, muito bem o produto, para você não ter reembolso de chargebacks elevados. É isso que eu ia perguntar. E como é que você faz pra contornar isso nesse caso? Comecei a estudar mais sobre copy, que pra mim é o 80-20 da parada. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou o Bruno Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você tá querendo vender infoproduto pra gringa, mas não sabe nem por onde começar, ou se já tentou e se frustrou por não conseguir escalar com consistência, esse episódio vai mudar a sua visão. Hoje a gente vai conversar com um cara que começou do zero, literalmente, sem curso, sem mentor, sem investimento e fez seus primeiros 50 mil reais vendendo crochê no WhatsApp como afiliado. De lá pra cá, ele criou funis simples que vendem em dólar e continuam gerando caixa todos os meses, que fizeram ele faturar nada mais nada menos que 10 milhões de reais, Bruninha. Caraca. Será que a galera quer aprender com o cara? Eu tenho certeza que sim, porque nós tivemos boas perguntinhas lá no nosso Instagram, né? Perguntinhas, e se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai sair daqui preparado pra vender lá pra fora. Vamos chamar assim mais dela. Bora chamar quem será, hein? Vem pra cá. Recebendo sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas aqui, o Wi-Fi. Seja bem-vindo, Lucas Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá que vai ser um podcast muito massa. Hoje vai, nice. Inclusive, Lucas, você vem de uma cidade do interior, onde talvez a questão de oportunidades sejam um pouco pequenas, né? Então, voltando um pouco da tua história antes do digital, como é que era a sua realidade? E também me conta o que te fez buscar, como foi se despertar pra buscar algo além do que você já conhecia. Bem, vamos lá. Eu moro ali em Nova Serrana, né? Como eu já tinha falado anteriormente pra vocês. Eu sou de uma cidade. A cidade ela é bem pequena, né? 100 mil habitantes. E desde meus 12 anos ali, eu trabalho com calçados, né? Então, eu trabalhava em bancas, fábricas, fazendo etiquetas, coisas básicas ali pra deixar o sapato ali de fato pronto, né? E Nova Serrana é um polo disso, né? A gente ficou sabendo disso, Um dos maiores do Brasil. Um dos maiores distribuidores do Brasil. Caramba. E desde meus 12 anos, igual eu já falei, eu venho nessa pegada, né? Eu trabalhava muito, então minha mãe sempre me influenciou muito e sempre deixou isso claro. E a gente só conquista alguma coisa na vida, né? Trabalhando de fato. Então, ali já com meus 13, 14 anos, também trabalhei um pouco como menor aprendiz no supermercado famoso da minha cidade. Então, eu fiquei nesse período de um ano e 4 meses como menor aprendiz ali. E após isso, né, eu voltei a trabalhar, só que agora com meu padrasto. Ele resolveu construir uma banca ali de sapatos também, né, etiquetagem. E com isso ali, com meus 16 para 17 anos já, eu voltei a trabalhar com isso. Então, foi bem ali na época onde a pandemia explodiu. Né? Então, eu trabalhava de 7 a 5, levantava cedo, pegava o carro ali com ele, ia pro trabalho e voltava somente 5 horas. E era um serviço bem difícil, né? Porque envolve forno, coisas quentes ali, onde realmente não era fácil, não era uma coisa que eu gostava muito. Sim. Mas, querendo ou não, era a realidade ali da cidade, né? Então, a perspectiva na minha cidade, até então, naquele momento, era: eu vou trabalhar aqui, né, em banca, fábrica, o resto da minha vida, porque era o que eu tinha ao redor de mim, né? Pessoas que cresciam na cidade e faziam isso pro resto da vida. Então, não via pessoas se destacando com o empreendimento, pelo menos não na minha roda. Então, diversas pessoas ali perguntavam: o que você quer ser? O que você quer fazer? Naquela pergunta clássica, né? Qual faculdade você quer fazer? Mas eu nunca via isso como um chamado pra mim, né? Não quero ser médico, eu não quero ser... Desde pequena eu vinha falando que queria ser bombeiro,
mas não era uma coisa que me interessava, porque eu só repetia o que os outros falavam, e quando me perguntavam, para não deixar sem resposta, eu falava isso. Mas desde então eu segui com esse serviço, né? Até que a pandemia explodiu, né? Quando a pandemia explodiu ali, eu já estava também no meu último ano na escola, né? Então, quando eu voltei a trabalhar com meu padrasto, a pandemia explodiu, como eu falei com vocês, né? Eu voltei ali a trabalhar de 7 às 5, né? Porque eu estudava pela manhã, como a pandemia explodiu, eu voltei a trabalhar desde cedo. Então, com isso, eu fiquei dentro de casa. Fiquei dentro de casa sem fazer nada ali a nível de trabalho, né? Então, uma coisa que eu tinha era tempo, né? Foi quando, de certa forma ali, através de aqueles memes do Instagram, aquela época ali que estourou a Hotmart, né? Aquele meme de, comprei com uma semana de Hotmart, né? O pessoal fazia muito piada com isso. Então, a partir disso eu conheci o mercado de fato. Só que eu vi o pessoal falando muito de um jeito errado, né? Que, pra você vencer aqui com o marketing, para você ganhar dinheiro de fato, você já tem que ter um caixa considerável e você também já tem que meio que estar inserido no mercado de certa forma, né? Alguém ali te ajudar, te apoiar de certa forma. Mas com o tempo, eu fui observando isso com o passar das semanas, né? Que não era assim. Tinha outras formas também de iniciar. Foi quando eu vi um comentário de um cara em uma página, de um desses memes, falando assim, vocês podem rir, mas eu vivo disso. Né? E quem quiser ajuda, me chama aqui no direct do Instagram. Olha, que eu vou ajudar. Captação aí. Exato. Mal eu sabia, mal eu sabia que eu tava caindo na captação ali, né? Pra depois comprar o curso dele. Então, chamei ele no direct, ele falou, me chama no WhatsApp que eu vou te explicar melhor. Ele fez todo o script dele, né? Me explicou de fato, não lembro o nome dele. Eu só lembro que chegou uma coisa como Rico no nome. Alguma coisa assim. Mas esse cara mal sabe que ele mudou minha trajetória, né? Pra sempre. Porque através de um meme, né? Que geralmente eu pegava ele pra rir. Eu descobri esse cara e falei assim, vou dar uma chance. Nisso, esse cara me apresentou um marketing digital. E desde então, né, eu conheci o marketing a partir disso. Legal. Me tira uma dúvida. Você falou, né? Vim de uma cidade pequena, ela é um polo calçadista. E você trabalha desde muito cedo, né? Você tem 22 anos, mas já tem uma década, já tem 10 anos que você está inserido no mercado de trabalho de uma forma ou de outra. Sim. Você tinha esse desejo de mudar de vida, de enriquecer? Você tinha exemplos que te fizeram pensar dessa forma? Ou foi algo que aconteceu no processo e você acabou se encontrando nesse local? Cara, eu nunca tive, como eu te disse, essa perspectiva de, eu vou ficar rico, dá pra mim ficar rico. Ninguém nunca me apresentou essa possibilidade. Então era algo que eu realmente não tinha em mente. Então, quando eu conheci o marketing, junto eu conheci Thiago Finch, conheci o Igão, conheci esses caras que, de certa forma, me apresentou um outro mundo, né? E eles me apresentaram também a forma de onde eles vieram, da cidade que eles vieram, das condições que eles vieram e aonde eles chegaram, né? E eles, ao contrário do que muitos diziam, não vendiam nada com a própria imagem até então. Sim. Então, através daquilo é possível. Então, com isso, eu mudei minha mentalidade, né? Eu consegui mudar minha mentalidade e me inserir. E mudei a questão de enxergar o que eu poderia fazer da minha vida a partir daquilo, né? E foi onde, de fato, eu olhei e falei, a vida não é só trabalhar de 7 a 5, viver em prol de chegar ao final do mês e pagar contas, né? Porque é a situação de 95, 99% das pessoas hoje em dia, que é o que? Trabalham com o intuito de economizarem para chegar ao final do mês, conseguirem pagarem as contas e sobrar 100, 200, 300 reais para um lazer. Né? Isso não é uma vida digna para uma pessoa. E na minha cidade isso era super comum. Então você nunca vai parar e falar, isso aqui não é uma vida, porque era só isso, você não enxergava outra realidade. Sim. Você via famosos como jogador de futebol, talvez que saísse da cidade, um cantor que talvez se destacasse, mas a partir disso. Agora você nasce, você cresce nesse ambiente, você olha e fala, ninguém aqui do meu lado deu certo, né? Não vejo ninguém. Então você nunca vai pensar, cogitar em falar, eu vou ser rico, eu vou ser rico. Eu nunca tive essa questão de, vou empreender desde pequeno. Não, sabia que eu tinha que trabalhar. Isso minha mãe me ensinou desde pequeno. Porque quem não trabalha, no sentido pra ela, era vagabundo, assim, né? Sim. Ela falava com essas palavras. Então, eu sempre cresci com isso. E a partir do momento que eu encontrei esses caras, que eu comecei a desenvolver essa mentalidade. Que legal. Que legal. E é importante lembrar aqui que você começou a desenvolver essa mentalidade a partir do momento que você mudou de ambiência. Mas não necessariamente a ambiência, ela sempre precisa ser um mundo físico, né? Perfeito, isso aqui é um ambiente que pode mudar totalmente a mentalidade de várias pessoas que às vezes pensam, cara, será que realmente isso é possível? Será que realmente isso é verdade? Por exemplo, eu sempre lembro
de uma questão que você comenta, às vezes, do seu pai, que ele fala, cara, eu só acredito que o mercado digital é possível. Ele realmente é verdade porque é você que tá ali falando sobre isso. E é justamente isso. Às vezes tem pessoas que podem ter outro tipo de mentalidade sobre o digital. Perfeito. E às vezes se conecta aqui com o KiwiCash, vê que a gente tá falando e que isso aqui é real, porque você é a prova viva de que, cara, tem sim como sair do zero e se eu quiser crescer, se eu quiser mudar toda a minha realidade a partir disso, é possível. E começa por onde? Pelo ambiente, pelas crenças ali, né? Mas trazendo assim pra essa questão de conhecimento, porque hoje como o digital ele já é muito, assim, tem muito assunto, muito conteúdo de graça sobre essa questão. Como é que foi pra você esse seu processo de, cara, ter conhecimento, pegar, aprender e aplicar? Porque às vezes a galera pode ficar muito perdida nesse sentido, né? De, cara, eu tô vendo isso aqui, mas também tem falando sobre isso, tem muita informação difusa aí no espaço, né? Sim, com certeza. Pessoas ao meu redor, familiares, inclusive primos, né, que recorrentemente vêm até mim perguntando por onde que eu inicio. Porque eles querem ter essa vida, mas eles não sabem por onde começar. Né? Porque hoje é fácil falar, pô, é só fazer isso, isso, aquilo e pronto, aprende isso aí. É fácil falar isso, mas aonde ele vai encontrar essa informação, né? Então é um lugar onde a maioria das pessoas que estão iniciando digital estão. Eles sabem que é possível, eles acreditam, eles manifestam isso, mas eles não sabem como aplicar, como fazer. E vou colocar no meu contexto, quando eu comecei, eram até pouco menos que hoje. Né? Porque hoje, muitos especialistas, muito conteúdo, a própria inteligência artificial ajuda muito. Então, você consegue fazer muitas coisas hoje sem abrir o YouTube. Né? Na minha época, eu só tinha isso. YouTube, blogs. Né? Só que como eu nunca fui do mundo de ler muito, blogs, essas coisas, então, o meu contexto atual era o YouTube. Então, o conteúdo que eu tinha era de Instagram, ou era de algum especialista que fazia conteúdo gratuito para depois vender um curso, obviamente, ou então o mesmo no YouTube. E lá no YouTube eu aprendi muito, né? Com vídeos caseiros mesmo, onde pessoas que estavam ali virando especialistas ajudavam muito, porque são pessoas que de certa forma falam mais a linguagem, né, de iniciante. Então, a partir disso, eu comecei a consumir conteúdos. E, como eu estava falando para vocês, encontrei esse cara, ele me recomendou que eu procurasse no YouTube algo como nichos, né? E eu não sabia que era nicho. Então, a primeira pesquisa que eu fiz foi o que é nicho, né? Então, várias plataformas tinham vídeos de iniciantes e eu acabei assistindo um pouco disso. E eu acho que, para se contextualizar, né, as pessoas têm que entender primeiro o que é o marketing, o que é um produto, o que é um infoproduto, na verdade, como elas podem vender, como elas recebem isso. Primeira coisa é você desenhar isso na cabeça. Então, é pegar um caderno, anotar. Ah, isso é marketing, isso aqui é infoproduto, ele serve para isso e isso. Essa é a forma que eu recebo. Então, a partir disso, ela entende esse básico, ela vai conseguir juntar os conceitos agora. Então, ela sabe que para vender ela precisa de uma plataforma, né? Então, ela vai encontrar essa plataforma. Ela vai encontrar um infoproduto. Provavelmente começar com afiliado, ela vai encontrar um infoproduto como afiliado. Agora ela precisa saber onde vender, então ela vai aprender essa plataforma de vendas. Então destrinchar isso e você entender cada tópico ali que você destrinchou e a partir disso você ir juntando até que vai começar a fazer sentido na sua cabeça. E quando começar a fazer sentido, aí sim você vai começar a ver os conteúdos com outros olhos. Porque se eu mandar uma pessoa, se eu indicar uma pessoa para assistir um vídeo no YouTube sobre Facebook Ads, a pessoa vai chegar lá sem contexto nenhum. Ela vai ver CPM, CPC, mas pra que serve isso? Para vender o quê? Entendeu? Ela tá começando do jeito errado. Ela tá indo aprender o que é Facebook sem antes saber o que é copy. Sem antes saber o que convence uma pessoa a comprar. Sem antes saber o que é um infoproduto. Então tem que começar da casinha ali, entender o que é copy, o que é infoproduto, como ela pode vender isso, como ela recebe. E a partir disso, né, ela ir para conceitos como plataformas de tráfego ali, né, como Facebook, YouTube, onde ela vai aprender que aquele tráfego vai para uma página, essa página vai para um checkout, esse checkout vai cair a venda para ela e a pessoa que comprou vai receber um produto. Então, ela juntando, destrinchando isso, estudando passo a passo e depois juntando isso, ela vai entender e aí, de fato, ela vai conseguir absorver cada conteúdo da melhor forma. Perfeito. É muito legal você falar isso, porque realmente, às vezes, a gente está aqui inserido no mercado e é uma bolha, né? Tudo é tão normal, o CPC, o CPM, o LTV, a página de venda, o funil XYZ, mas na verdade é um mercado que ainda é muito novo e quando até uma pessoa poder entender todas as etapas, fica complexo, né? Então, quando ela não entende todo o processo, ela vai olhar para um gerenciador de anúncio e falar, que bicho papão é esse aqui, né? Ou o que é que tá por trás de um texto? É só escrever um texto para vender? Ah, não, existem mecanismos por trás. Então, é muito legal ter essa visão completa, a gente vai falar um pouco mais de cada uma dessas etapas, mas antes eu queria voltar lá pro seu início
início no mercado digital. As pessoas falam muito, assim, da emoção de fazer a primeira venda. Você lembra de como é que foi a sua primeira venda e, principalmente, o que é que tava passando na sua cabeça quando pingou aquela primeira? Pô, cara, ganhei X reais com o mercado digital. É verdade esse negócio? Cara, até então, como eu te falei, né, eu já ali voltando pro início, quando eu descobri o marketing, que eu via sobre Thiago Fincher, Igor Neves, esses caras, eu entendi o mercado. Só que, tipo, eu de certa forma eu ficava assim, pô, como esse dinheiro vai chegar na minha conta? Né? O que tem que usar para vender? Eu não sabia, né? Então eu entrei na plataforma ali, que eu iniciei, eu peguei um link como afiliado, beleza, eu tenho esse link agora, mas como esse dinheiro vem para mim? Como essa matemática funciona? Daí, eu explicando a minha mãe, né, eu peguei esse link e mandei pra ela. Falei assim, não, você clica nesse link aqui, você entra e a pessoa preenche os dados aqui, pelo que parece, e cai a venda pra você. E depois você pega esse dinheiro nessa plataforma e manda pro seu banco. E é dinheiro de verdade, né? E eu entendia isso, mas eu não conseguia ter aquele tangível porque eu não tinha caído a primeira venda ainda. Então, um dia de boa no meu quarto, no meio da pandemia, caiu uma venda no meu telefone. Pô, minha mãe, que é magra, tinha comprado um curso de afiliado de emagrecimento pra me apoiar. Legal. Então, eu falei, que legal. Existe, esse mercado existe, né? E agora eu tenho que fazer isso não só por mim, por ela também. Porque eu falava, pô, eu não quero trabalhar com isso, ela aceitava. Eu não quero fazer dificuldade, ela aceitava. Porque ela entendia que, de fato, aquilo não era pra mim, entendeu? Ela não me forçava a enxergar aquele mercado tradicional como algo certo. Ela nunca fez essa pressão em mim. Ah, então você acredita que é isso? Então faz. E a melhor coisa que ela fez foi, sem dúvida, essa compra, onde caiu essa venda pra mim, que foi a minha primeira. Legal. Mas falando assim, de venda de fato, né, ali onde eu precisei convencer uma pessoa a comprar, foi bem orgânico mesmo. Então, meu início foi bem orgânico, porque além de... Eu queria que poderia vender, mas eu não queria investir o pouco dinheiro que eu tinha, né? Pô, deixa eu pegar o dinheiro que eu tenho aqui e eu não sabia nem abrir o gerenciador de anúncio. Então, foi quando eu fui pro Facebook, cara. Voltando um pouquinho, né? O cara falou pra me pesquisar no YouTube sobre nichos e eu vi uma recomendação num vídeo com 5 visualizações, falando, ou você vende no orgânico ou crochê ou curso de unha, né? E para você vender curso de crochê, você tem canais como grupos de Facebook, páginas do Instagram específicas, onde você pode pegar e mandar o link para a mulher e a mulher comprar, né? Só que daí ele não explicou que tinha um processo, né? Que tinha que fazer copy, que você tinha que talvez elaborar uma página, criar um script, né, para vender no X1. Eu não sabia nada disso. Então, a forma que eu encontrei foi, pô, eu tenho um link, eu só preciso que uma pessoa entre nesse link e faça como minha mãe fez e compre. Então eu fui para esse grupo do Facebook e lá eu comecei a conversar com várias mulheres, né? Tem vários prints até hoje, deu lá conversando com as mulheres, tipo, você gosta de fazer crochê? Gosto, então toma esse link aqui do nada, né? Só que a partir disso eu fui entendendo um pouco sobre copy, sem saber o que era copy ainda. Eu entendi que eu precisava convencer a mulher. Então e com isso saíram as primeiras vendas, sabe? Foi de forma natural e foi assim que em 2 meses após eu começar, o primeiro mês foi bem fraco, não fiz venda nenhuma. Ali no segundo mês, eu fiz o mesmo valor que eu recebia trabalhando com meu padrasto, que era R$1.200. E eu fiz, tipo, chegando depois das 5, com pouco tempo que eu tinha, conversava com algumas mulheres ali, e com isso, começou a cair as comissões, e ao final do mês eu tinha feito semelhante ao que eu fazia trabalhando de 7 a 5. Né? Foi aí onde que a realidade bateu. Olhando para sua operação nesse começo, o que você percebe que mais acelerou esse seu crescimento? Foi entender para quem eu estava vendendo. Legal. Então, entender um pouco ali, a partir do momento que comecei a vender, eu entendi que quanto mais eu melhorasse minha mensagem de vendas, mais eu venderia. Então, eu teria que, na verdade, começar a aprender a convencer pessoas, né? Então, se eu ficasse bom em convencer pessoas, consequentemente, eu ia fazer mais dinheiro, né? Porque se eu consigo mostrar para uma pessoa que ela tem um problema específico, ou ela tem um desejo específico, eu posso ajudar ela com isso da melhor forma. Quanto melhor fazer isso, mais eu vou vender. Então, a partir disso, eu acho que isso foi o crucial, na verdade. Que massa. Que legal, cara. É muito curioso que você vê, né? O Lucas, ele não tinha experiência, escolheu um micro nicho, né? Crochê, é uma coisa que as pessoas não vão acreditar. Crochê. Exato. E ele fez R$50 mil com crochê. Logo na sequência, você fez uma decisão que mudou radicalmente sua vida, né? Hoje você trabalha com o mercado internacional, que tá super em alta no momento, e eu queria entender o que passava na sua cabeça pra você falar, cara, eu vou apostar para vender para fora do Brasil agora. O que você entendeu desse mercado que chamou os olhos a ponto de você pivotar e tomar essa decisão estratégica? Perfeito. Entre isso tem um gap, né? Ali onde eu fiz esse caixa com crochê e eu falei, eu não posso mais. Agora, tipo, virei
um funcionário meu, onde eu trabalhava o dia inteiro, eu trabalhava 14, 16 horas por dia para fazer esse valor, de 5 mil, 6 mil no mês, né, com um crochê ali no orgânico. Eu falei, eu virei um refém ali, onde que eu tenho que ficar várias horas por dia, conversando com várias mulheres, para poder, de fato, né, eu conseguir ter um valor no final do mês. Foi onde eu comprei, né, uma mentoria ali, e eu comecei a me introduzir no mercado de tráfego direto, né, que foi de fato o diferencial que fez com que eu conquistasse coisas tão rápido. Então, com isso, eu entendi um pouco mais sobre copy, eu sabia o que era página de vendas, entendi como funcionava o tráfego direto, e com isso eu lancei ali minha primeira oferta em português mesmo. Né, lancei a primeira oferta, ali criando tudo do zero, demorei 1 mês para fazer o produto entregável e criei a copy, criei a VSL, eu mesmo editei a VSL, fiz tudo ali, fiz a voz da mulher, fiz tudo. Quando eu lancei, 0 vendas. Né, então foi um baque ali, falei, porra, é difícil. Mas isso sem pensar em momento nenhum em, é difícil voltar pro crochê, não. Eu via todo dia o cara fazendo, Kaique na época, fazendo 100 mil, fazendo 150 mil num dia ali com tráfego direto. É isso. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a entender mais o mercado, comecei a estudar mais sobre copy, que pra mim é o 80-20 da parada. Se você acertar uma copy, você não precisa provavelmente fazer nada perfeito, né? Se essa copy estiver perfeita. Então, com isso, eu lancei a primeira oferta aqui no Brasil e deu certo. Né? Só que, tipo, eu não conseguia escalar, de fato. Então, eu tava enfrentando esse problema, onde que eu tava no subnicho, né? Que eu trabalho até hoje nesse subnicho. Eu trabalhava nesse subnicho, então eu vendia nele, só que eu não conseguia nem escalar de verdade. Eu via pessoas fazendo 7 dígitos no mês. Eu via pessoas fazendo múltiplos 6 dígitos, viajando. Mas com esse subnicho eu tinha uma renda legal, né? Não vou mentir, eu conseguia ali faturar em média 30, 40 mil no mês. Só que eu sempre queria mais. Né, desde quando foi do crochê pro tráfego direto, e agora eu queria mais. Foi quando eu conheci um cara que eu falo que mudou a minha vida, o Gabriel Saraiva, né, que esse cara simplesmente mudou minha vida porque ele me mostrou um mundo que não existia pra mim, né, que era o mundo de infoprodutos em inglês, que foi quando eu comprei a mentoria dele e comecei a entender mais sobre isso. Né, eu vi que, tipo, eu poderia vender pra um país onde talvez eu pudesse cobrar ali menos do que eu cobrava no Brasil e ganhar 6 vezes mais, 5 vezes mais, no caso. Então, ali eu vi que a realidade era outra. Caramba. Legal. E além dessa questão de ganhar mais, né? Que é o que a galera mais curte. É o que a galera fala. Mas assim, qual é a diferença que você percebe entre vender infoprodutos no Brasil e vender infoprodutos lá fora? Boa. A diferença, eu acho que crucial é o poder de escala. Né? Porque aqui no Brasil é lógico que você vai vender, mas por ter essa questão do dólar valer 5 vezes mais, você consegue fazer o mesmo esforço que você faria no Brasil, só que você consegue escalar muito mais. Então até em subnichos você consegue fazer R$1 milhão facilmente por mês. Porque o público, ele além de ser gigante, né, porque é global, você consegue vender para o mundo inteiro, você ainda consegue escalar isso exponencialmente, porque é o mundo todo, e as pessoas têm mais dinheiro, têm mais poder aquisitivo. Então, em vez das pessoas, você ter que fazer uma puta prova ali, muita coisa, para provar que seu produto é bom ali em real, você vai ter esse mesmo esforço fazer em inglês e ganhar 6 vezes mais. Então, aí que entrou a questão principal. Legal. Isso muda tudo. Agora, Lucas, você tocou em um ponto que eu acho que foi excelente você falar sobre ele. A Bruninha te perguntou, né? O que é que você acredita que fez você acelerar os resultados? Você falou, cara, foi entender pra quem eu tava vendendo. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando você entende pra quem, você entende o comportamento daquele consumidor, você consegue falar diretamente pra ele, entrar na cabeça dele e, consequentemente, vender com mais aptidão, com mais escala. Você conheceu os dois lados da moeda, tanto o mercado nacional, o mercado brasileiro, quanto o mercado internacional. A título de comportamento do consumidor, o que é que muda? Cara, aqui no Brasil, se você quiser vender, você tem que entrar na cultura, como se diz, né? A cultura dia a dia das pessoas. O que eu utilizo ainda para vender aqui no Brasil hoje de forma consistente é fazer criativos e ofertas de forma mais natural possível, ou seja, do dia a dia. As pessoas estão cansadas de muita, como se diz, né? Muita produção, muita... Aquele que você chega e fala, esse vídeo é muito profissional para mim assistir. Então, quanto mais você trazer isso pro dia a dia das pessoas, no Brasil, você consegue vender com mais facilidade. Já no global, você consegue ser mais genérico,
né? Então, o comportamento é um pouco mais genérico. As expressões, então, é um pouco diferente. Então, as pessoas têm mais, principalmente nos Estados Unidos, elas têm mais conspirações. Então, você entender cada o conceito de cada público é onde vai facilitar ali na venda, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu já vi umas pessoas, alguns produtores que vieram aqui falando que o mercado internacional realmente ele é um oceano, cara, você nadar ali de braçada, mas tem um porém, e eu queria que você me trouxesse a sua visão sobre isso. Ao mesmo tempo que a galera compra muito rápido, porque eles são muito emocionados ali na hora da venda, da compra, na verdade, eles também pedem reembolso de forma muito mais rápida. Você consegue enxergar isso também? Isso é loucura, né? Mas eu consigo entender. Você consegue ver isso? Sim, com certeza, porque eles têm até mais facilidade também. Eles, muitas das vezes ali, através das plataformas, conseguem pedir reembolso com um clique. Não é nem plataformas de vendas que eu falo, tipo o próprio banco, então... Acho que é muito cultural, né, deles. Sim, e tipo... Por ter essa questão de comprei, não gostei, devolvo, é muito mais fácil, sabe? Então, realmente, você tem que trabalhar muito com o cliente, muito bem o produto, para você não ter reembolso de chargebacks elevados. É isso que eu ia perguntar. Como é que você faz para contornar isso nesse caso? Muito suporte, né? Então, o que eles carecem muito é de suporte, porque eles já estão acostumados com isso. Então, desde o momento na página de obrigado, você esclarecer como a pessoa vai acessar o aplicativo, né? Por exemplo, a pessoa comprou um produto pela Quickfire. Aí vai ter a página obrigado, com certeza, da Quickfire, mas se você fazer uma imersão, onde a pessoa vai sair e ela vai entrar na página, claro, no idioma dela, se estiver rodando em inglês, obviamente, em inglês, colocar ali a logo do produto, colocar, tipo, que ela vai ter o suporte pelo e-mail X. Pronto, você não vai ter aquele susto do chargeback mais. O chargeback vai diminuir bastante porque as pessoas vão... Pô, isso aqui existe, é um produto que existe. Agora você tem que trabalhar dentro do seu produto. A partir do momento que a pessoa entra no seu produto, você tem que trabalhar formas onde, como eu digo, que não vai cair o temperamento delas. Né? Então ela entrou, ela recebeu um conteúdo. Só que eu não vou liberar o conteúdo todo de uma vez. Porque de certa forma ela vai do primeiro pro último conteúdo. Não, então ela vai logo no que, né, é o principal ali. Eu faço meio que uma intermediação, é como se fosse uma série de Netflix, que vai lançando episódio a cada X semanas. Eu faço a mesma coisa, só que através de dias, onde eu vou gerar curiosidade. É como se ela tivesse vindo outra VSL no meu produto. Onde o que eu ofereci, obviamente, foi entregue a ela já tem acesso, mas tem coisas ainda mais interessantes que podem ser ou do nicho relacionado que ela comprou, ou do próprio nicho que gerou outro problema. Eu falo, pô, você emagreceu agora, veja como acabar com a celulite. Só que eu não vou abrir isso nos primeiros dias. Eu vou dar um tempinho como é um bônus, eu vou permanecer por 7 dias dentro do aplicativo, que eu vou te entregar isso. E é onde a retenção aumenta. Perfeito. E você consegue enxergar isso do mercado dos Estados Unidos? Está se sofisticando ainda mais agora que vários produtores estão migrando para lá também? Com certeza. Principalmente o pessoal do nutracêutico. Sofisticou bastante e eles têm como se diz, né, um poder ali de ouvir, né? Eles podem gastar para fazer uma venda muito maior do que um infoprodutor. Sim. Então você tem que saber formas melhores de trabalhar com esse público, porque o público continua ali, só que a concorrência ela tá mais pesada, né? Ela tá gastando mais para vender. Se você for nessa da concorrência, você vai apanhar, porque o infoproduto, consequentemente, a percepção de valor dele vai ser menor do que uma cápsula que a pessoa recebe para beber. Então, com isso, você tem que trabalhar de forma diferente na copy para você conseguir convencer essa pessoa. Ou seja, você tem que mostrar para ela que a cápsula, na verdade, não vai ajudar ela, o que vai ajudar é a sua receita, o que você criou ali. Então, com base nisso, você tem que criar uma oferta bem específica também. Porque se você criar uma oferta semelhante à pessoa que está podendo gastar absurdos, você vai acabar empatando com ela e no final você perde. Porque a pessoa pode gastar muito para vender, já você não. Então, arrumar formas durante a oferta de realmente convencer a pessoa a comprar seu produto. Caramba, legal. Desafios, né? Muito. Falando dessas questões de desafios, é muito interessante ver o comportamento do consumidor, porque eu vejo que realmente no mercado internacional, eles caem muito nessa coisa do inimigo em comum, né? A conspiração. Já no brasileiro é muito mais a dor e o desejo de mudar de vida ou sair da realidade que você tá. Além disso também, eu percebo que outro desafio é essa questão do reembolso que a Bruninha trouxe, né? Enquanto aqui no Brasil, se você tem um produto que tem 6, 7, 8% de reembolso, já começa a subir um alerta, né? Sim, total. Já nos Estados Unidos, você tem entre 15% e 20% de reembolso, já é uma coisa muito mais normal. O que gera um desafio, né, de uma gestão financeira mais precisa, sabendo que uma parte daquele ganho naturalmente vai ir embora de um comportamento prático de reembolso, chargeback. Inclusive, falando de desafios, a gente fala muito do mercado internacional nesse momento porque tá em franca expansão, o brasileiro é muito bom de copy, então tá conseguindo vender. E, querendo ou não, você fazer o mesmo esforço para ganhar 6 vezes mais é extremamente tentador. Agora, a título de desafios, o que é que você vê que o mercado internacional entrega
que dificulta esse processo de talvez entrada ou manutenção no mercado? Cara, um desafio que pouca gente fala, eu acho que é a conexão cultural. É você entender o que o seu prospect faz naquele país. Por exemplo, você consegue enxergar a Dona Maria aqui, que compra crochê, o que ela faz no dia a dia dela. Agora, você criar essa conexão com a pessoa que está em outro continente é muito mais difícil. Verdade. Então, e para vender é necessário ter isso. Então, você, por exemplo, se eu vou vender um produto de emagrecimento, eu tenho que entender que tipo de produtos, né, físicos essa pessoa já tentou utilizar. Não adianta eu vir cá e traduzir um produto brasileiro para os Estados Unidos, por exemplo. Eu tenho que entender que produto que ela vai no mercado, que receita que ela já tentou, entendeu? O que ela acredita que funciona aqui. O brasileiro pode acreditar que, sei lá, o limão emagrece, né? Tomar limão no lugar do café vai emagrecer. Já lá fora pode ser, sei lá, um tomate que ela, se ela cozinhar e comer depois de 2 horas, vai fazer X coisa no estômago dela que ela vai emagrecer. Então, são crenças diferentes. Então, o maior desafio é você, de fato, entender essas crenças e não só pegar uma cópia, por exemplo, que tá dando certo aqui no Brasil e jogar lá pra fora. Porque você vai enfrentar esse desafio. Não que a pessoa veja uma palavra, uma citação, uma referência que não seja do cotidiano dela, você vai perder toda a autoridade que você estabeleceu. Olha só. Então, você tem que criar essa conexão para de fato conseguir fazer uma venda. Legal. E eu queria te fazer agora 2 perguntas, 2 em uma. Um iniciante, é possível ele já entrar de cara no mercado indo pra gringa, ou você considera que isso talvez seja um tiro no pé? E também queria falar com você sobre caixa. Qual o valor necessário para migrar do Brasil para os Estados Unidos e vender? Legal. Dá certo. Sobre o iniciante vai depender do caixa dele, como você disse, né? Se é uma pessoa que já tem 5 a 10 mil reais, eu acredito que sim, ela pode fazer a primeira oferta dela já para os Estados Unidos, para o global, no inglês. 5 a 10 mil pensando que ela vai torrar isso tudo em teste. Ela tem que ter esse caixa para torrar. Isso. Ok. Né? Então, se ela for muito bem, ela consegue acertar com 5 mil reais e ter mais 5 mil ali. Se não, menos que isso, ela vai ter que trabalhar com plataforma, esperar voltar, né? Inclusive, quando eu acertei minha primeira oferta na gringa, eu tive essa dificuldade, então eu já fiquei 15 dias parado, esperando o dinheiro retornar para poder reinvestir. Então, ter consciência disso. Mas é possível sim, mas se tiver ali aquele conhecimento já estabelecido. Agora, se a pessoa é literalmente do zero, começa com um afiliado no Brasil. Ok. Você tem que aprender a vender, você tem que aprender sobre copy. Você tem que entender o que, como eu disse, né, o que é a venda. Para depois tentar vender, como eu disse, né, conectar com o americano e a partir disso fazer escala. E para a pessoa que já está rodando no Brasil para migrar, eu diria que esse valor, né, de 10 mil a 20 mil ali para ela conseguir fazer 2, 3 ofertas, né, hoje com a IA consegue fazer de forma muito mais barata do que antigamente, porque você tinha que pagar, eu por exemplo já cansei de pagar 5 mil, 10 mil reais em expert, né, lá na gringa. Sim. Então hoje você consegue fazer isso com IA facilmente, utilizando ferramentas específicas para isso, então você consegue depois você mesmo editar esse vídeo e consegue vender. Quais são as ferramentas que você está Olha, para gerar um avatar, você tem o Agent, né? Você tem o CapCut como esse Pro, você consegue também gerar avatares lá, só que o Agent é uma referência porque tem uma maior estabilidade na boca, no lip sync, onde você consegue de fato fazer esses avatares, né? E com isso, você utiliza plataformas como o CapCut para editar, você pode pegar vídeos ali do nicho, orgânicos, para colocar na edição e você mesmo fazer essa VSL. E você também pode fazer só voz, só sem aparecer uma pessoa, você pode usar o Eleven Labs, né? Uma plataforma ali, uma ferramenta no caso, onde você consegue gerar vozes, inclusive de pessoas reais, para poder utilizar ali na sua VSL. Perfeito, olha só, deu a letra para nós. Agora, a título de infoproduto, né? A gente sabe que nesse momento o mercado da gringa tá muito quente e eu ouço muito falar de nutracêutico, né? Os nutracêuticos, ou seja, os potes com as cápsulas, seja para emagrecimento ou para outros propósitos, estão vendendo muito. Agora, a título de infoproduto, o que é que performa bem lá fora? Cara, saúde é um pouco complicado, porque você vai concorrer justamente com o que teve no nutracêutico. E como eu disse, eles podem gastar R$1.000 para fazer uma venda, enquanto você pode gastar 100, 200. No máximo ali de CPA, né? Que é o custo que você pode pagar para fazer uma venda. Mas eu vou dar uma dicasinha aqui para você, inclusive, poder vender saúde também. Boa. Que é você chegar ali na parte da oferta, onde você vai oferecer o produto, você fazer isso de uma forma diferente. Que aí, em vez de você cobrar pelo produto, você cobra por outra coisa que não seja o seu entregável em si. Então, por exemplo, eu prometi que a pessoa ela vai emagrecer, certo? Utilizando uma receita específica, seguindo um protocolo que eu defini. E eu tive todo um curso, como eu disse anteriormente, ali em construção de produto, durante a VSL. Eu disse que a pessoa vai ter que comprar X alimento, fazer tal coisa. E aqui eu tive um curso para aprender isso.
né? Então, no caso, pela lógica, eu teria que vender isso. No caso do encapsulado, por exemplo, eu desenvolvi, contactei uma fábrica, onde a gente criou essas cápsulas e a gente começou a vender. Só que no caso do infoproduto, eu fiz ali, gastei com consultas, então por isso que eu tô cobrando. Geralmente essa é a oferta. Mas o que eu faço? Chegando ali, eu falo que todo aquele custo que eu tive, sei lá, 3, 5 mil dólares para descobrir aquela receita, eu vou entregar de graça para a pessoa. Vou entregar de graça, eu não vou cobrar por isso. Ela só vai ter que pagar uma taxa para poder acessar o meu aplicativo. Né? De fato, é um aplicativo. Perfeito. Lá dentro tem várias outras coisas. Então, ela não vai estar pagando pelo acesso ali que ela quer de fato emagrecer. Uhum. Ela vai entender que a psicologia é onde que ela vai desviar o foco. Ela não vai estar pagando pelo produto em si, e sim pelo aplicativo. Perfeito. E é onde eu consigo uma conversão de 1, 2, 3% em produtos internacionais. Apenas fazendo isso. Muito entendeu? Bom eu pego ofertas, inclusive ofertas escaladas, né, de nutracêuticos. E, por exemplo, faço alterações ali na lead, que é o início da VSL, e na parte da oferta, que é a parte que você vende, e só adaptando isso, tirando o nutracêutico da jogada e colocando o meu produto com esse pitch. Excelente. E, cara, eu consigo trazer a força daquela né, VSL nutracêutica que foi criada, eu consigo modelar, né, que é você pegar uma cópia ali e você dar uma melhorada nela, né, algo que já está funcionando, você não vai criar do zero, você vai pegar ali algo que está funcionando, você dá uma melhorada nela, e com isso, você consegue chegar no pitch, colocar isso, implementar isso e sua conversão estourar, legal. Entendeu? E pensando nessa questão de pesquisa, né? Tentar encontrar ideias que tenham potencial de venda, que nem que você trouxe aqui, que você pega. Onde é que você faz esse tipo de pesquisa? Como é que você faz ela? Tô te perguntando isso porque só encaixando uma coisa que talvez complemente isso aqui. Quando eu tentei fazer drop, eu cometi o maior erro da minha vida no começo. Porque eu era iniciante, galerinha. Eu jogava no Google top 10 melhores produtos. É óbvio que eles estavam me passando uma coisa que não ia estar mais vendendo nunca. Exato. Então, assim, às vezes a galera iniciante, eles podem estar justamente usando... Cara, tá, e como é que eu vou fazer esse tipo de pesquisa, sabe? Perfeito. Hoje tem algumas ferramentas, né, que até ajudam nisso, né, nessa questão de achar ofertas, mas se você quiser de fato saber o que está funcionando agora, não tá 1 semana, 2 semanas atrasado em relação ao que está escalando o mercado, é você aprender a utilizar a biblioteca de anúncio. Legal. Né, então você vai fazer um combo de biblioteca de anúncio com palavras-chave. Né, e essas palavras-chave você pode usar pelo ChatGPT, você vai lá e faz um prompt específico, onde você vai pedir ele, ChatGPT, me entregue aqui as 10 melhores palavras-chave para o nicho X em inglês. Geralmente as primeiras palavras ali são muito genéricas, né? Você vai conversando com ele, pô, tá muito genérico, melhor isso aqui, eu preciso de referências, coloca truque, coloca alguma coisa, sei lá, uma banana, coloca alimentos específicos, onde que ele vai começar a sugerir palavras-chave que realmente você consiga encontrar algo. Você com essas palavras-chave, você vai encontrar ali você jogar na biblioteca de anúncio, você vai filtrar, né? Eu prefiro filtrar o mundo todo, porque eu vou estar rodando global. Então pode ter gente que pode estar rodando, por exemplo, para a França, vendendo em inglês, está escalando mais na França do que nos Estados Unidos, por exemplo, e eu consigo achar essa oferta. Então eu coloco lá o mundo todo na biblioteca, coloco na parte de pesquisar, obviamente, coloco lá essa palavra-chave e vou rolando para baixo até encontrar criativos que tenham mais de 5 criativos ativos. Né, páginas, no caso, que tenham mais de 5 criativos ativos, porque eu sei que vai estar iniciando a escala ou que vai estar vendendo. Aí eu clico, entro nessa página, se tiver ali com 5, 10, 20, eu sei que já está com o ascendente ali que está vendendo. Então eu pego, salvo esse link e vou acompanhando diariamente. Se eu sigo acompanhando por 1, 2, 3 dias e essa página continua ativa, eu sei que aquele cara, ele possivelmente está escalando. Né? Então, com base nisso, eu vou agora começar a olhar a VSL dele com outros olhos. Uma VSL que pode estar escalando. Então, com base nisso, eu encontro ofertas que estão escaladas. Eu consigo, dentro dessa VSL, encontrar ganchos poderosos, que são uma lead que reteve a pessoa. Consigo encontrar histórias que reteve. Consigo encontrar construções de produtos que, de fato, convenceram as pessoas, que isso é uma dificuldade gigante. Você construir ali, na sua VSL, na cabeça da pessoa, como ela vai melhorar o problema dela com aquele produto, e uma oferta, um pitch ali com um fechamento que seja condizente, né, com toda a oferta. Ou seja, está tudo validado. Então agora eu já tenho uma oferta do nicho específico, lá, emagrecimento, onde tem tudo, tem lead validada, eu tenho história validada. Agora eu posso fazer várias vezes isso, encontrar várias páginas e depois só combar lead de uma, com a história da outra, com a construção de produto da outra, com os mecanismos, claro, mecanismo de problema, mecanismo de solução, e combar ali numa VSL só, e com base nisso eu consigo lançar uma nova oferta. Caramba. Perfeito, muito bom, bem claro. Destrinchou aqui pra nós. Falando sobre VSL, né? Pra quem não sabe, é o Video Sales Letter. Então, é quando você abre uma página, tem um vídeo ali que passa, às vezes, de 5, 10, 20, 40, 1 hora de vídeo, que no final faz uma oferta para você comprar um produto, seja ele físico ou digital. Quando você pensa em criar uma nova oferta para o público internacional,
qual é a primeira coisa que você analisa ou avalia para dar o pontapé inicial nesse projeto? Primeira coisa que eu analiso, como eu disse, é ver o nível de escala. Nível de escala. Então o ver tamanho do público. Não, eu falo nível de escala lá no Facebook mesmo. Entender o tanto de gente, o tanto de anúncio, né, que tá ativo. Então, a partir disso, eu identifiquei que tá, né, vendendo. Aí eu vou tentar entender, primeiramente, não é nem o público, é o mecanismo. Né? Por que esse mecanismo funciona lá? Eu vou lá e jogo esse mecanismo no YouTube, no TikTok, por exemplo, truque da banana, né? Eu pego esse truque da banana em inglês, obviamente, jogo no YouTube, TikTok e vejo o que as pessoas estão comentando, né? Então eu vejo que algo que além de estar validado no Facebook, lá encaixou a mensagem, né? O mecanismo, né, realmente funciona. Então com base nisso eu analiso e tenho ali a certeza que essa oferta ela tá vendendo por um mecanismo. E não somente porque o cara acertou um gancho muito forte, sei lá, um time perfeito lá, sei lá, o Trump se elegeu, o cara colocou isso na lead, convenceu a pessoa, qualquer coisa que ele colocasse ali no mecanismo e vender. Então eu analiso com base nisso também, vejo lá e com isso eu tenho a BSL que vende. Legal. Entendi. E o que você percebe que muda na construção de uma oferta pra gringa em comparação do Brasil? O que você percebe que não pode faltar, por exemplo? Prova. Gringa, você necessita de muita prova. No Brasil também, obviamente, mas na gringa, meio que tudo que eu falo eu tento provar. Caramba. E não só com copy, eu tento provar principalmente com edição. Então, se eu falo que uma fruta, sei lá, um alimento ali que foi encontrado que tá emagrecendo as pessoas, que tá acabando com, sei lá, dor de cabeça, foi encontrado na Ásia, né? Então, coloca uma foto lá, num país da Ásia, onde as pessoas estão mexendo com esse alimento. Então, tudo que eu falo, eu tento provar com imagem, entendeu? Então, eu acho que, principalmente nos Estados Unidos, se você utilizar bastante prova, você vai ter uma VSL muito forte, desde lá da lead até a oferta. Então, tudo que eu falo, eu tento provar ou com copy, que é a próxima coisa que eu vou falar, ou com print de jornais, coisas específicas, ou com vídeos ali orgânicos, que é o principal. Perfeito, eu consigo ver isso porque um mês e pouco atrás eu tava fazendo um estudo de VSL e eu caí numa VSL que falei assim, cara, eu não vou ficar 50 minutos sem uma VSL. Eu fui até o final preso e do início ao fim você é bombardeado de prova. Com certeza. Não tem um momento específico, na lead tem prova, no meio tem prova, na oferta tudo tem prova. Sim. Inclusive no final, uma peculiaridade que eu percebi das VSLs dos Estados Unidos especificamente é que um dos mecanismos que eles usam é fazer um FAQ. Aquela, tipo, perguntas frequentemente perguntadas, onde eles quebram objeções, algumas coisas bobas, tipo assim, um exemplo. Você comprou o seu produto pra chegar em 10 dias, mas ele chegou antes. É normal? A pessoa fica, pô, vai chegar... Tem chance de chegar antes? Fala, é normal chegar antes. Vou dar mérito a quem criou isso. Foi o Derek Carneiro, né? Um copywriter muito forte que tem aí. Legal. E desde 2023 ele popularizou isso. Lá no 2024, no caso, no grupo do Black, né? Do Beef. É o FAQ Samurai que eles chamam, né? Exatamente. É perguntas propositais. Exatamente, onde você vai criar perguntas óbvias. Né, tipo, eu tomei aqui pra emagrecer, só que além de emagrecer, acabou com minha celulite, é normal isso? Aí a pessoa, tipo, perguntas meio que óbvias, sabe? Você vai usar a seu favor, e não só perguntas de em quanto tempo chega, não, você vai falar... Aqui, você falou que é pra entregar em 7 dias, meio que uma reclamação boa, né? Uma crítica positiva, né? Então, era pra chegar em 10 dias, chegou em 2. O que é isso? É normal isso? Aconteceu alguma coisa? Incrível, você vai lá e dá uma resposta, você vai dar uma resposta super, tipo... Não, eu não gosto de falar que chega em 2, 3 dias, porque pode acontecer de chegar em 10. Sim. Mas, na verdade, nossas entregas são feitas para tal, que é a entrega mais rápida e garantida. Então, a partir disso, foi criado. Ali, sim, né? uma psicologia reversa muito boa, e aí vai e entrega uma prova. Sim, aí a pessoa olha e fala, cara, é isso. Então é real. Não tem, a pessoa quase que a única alternativa que ela tem é clicar no botão de compra. Agora, saindo um pouco de VSL e entrando em criativo. Como que você pensa seus criativos para vender para fora do Brasil? Criativo geralmente quando você encontra essa página que eu falei do Facebook, além dessa página com essa oferta, você também vai ter os criativos, né? Então, um dos primeiros passos que você faz ali quando ele cria esses criativos, você baixa literalmente esses criativos e entende a estrutura invisível por trás deles. Ou seja, entender por que eles funcionaram, por que aquele gancho chamou atenção e por que aquele corpo ali elevou o nível de consciência. O que ele fez? Entendeu? Por que aquele CTA levou tanta gente para a VSL? Você destrincha isso e você modela. Uma coisa que eu gosto de fazer, sempre quando eu vou fazer um criativo novo, é fazer ganchos novos.
né? Porque ali com ganchos novos você vai ter um criativo que tá vendendo muito, né? Já do cara, você vai implementar ganchos que vão falar com pessoas diferentes. Então, se eu vou fazer um criativo, eu vou fazer um criativo meio que eu chamo assim de previsibilidade de escala, né? Que inclusive é um amigo meu copywriter que utiliza esse termo, previsibilidade de escala, onde que eu vou fazer um gancho que eu vou pegar, tipo, bem parecido com o gancho do cara que se validou, o criativo já está validado, deixar exatamente bem parecido, porque já está validado, não tem o que eu arriscar. Ainda mais que minha oferta é nova, eu não quero arriscar tanto. E tem 2 de escala, onde eu vou literalmente criar com o ChatGPT ele mesmo, um copy que eu crio, né, com base em coisas que você acha que vai dar certo. Vai ser um risco maior, só que quando você acerta esse de escala, você consegue escalar muito mais, porque você não vai estar arriscando tanto, entendeu? Como de previsibilidade. Aí no corpo, eu mudo muito pouco, né, porque é literalmente uma oferta nova. Eu não posso gastar minha energia com o principal, que é a VSL, eu não posso arriscar muito no criativo. Então, se já tem uma VSL que é nova, eu não tenho que fazer vários novos criativos. Não, eu vou pegar criativos que já estão dando certo e vou lançar para uma oferta que é nova. Agora, se eu pegar um criativo novo, lançar para uma oferta nova, quando der errado, você não vai saber se é a oferta ou se é o criativo que está errado. Entendeu? Então, eu pego essa base com esses criativos e faço novos a partir disso, mudando muito pouco do corpo. Uma coisa que eu gosto de mudar muito é o CTA, né, que é chegar na parte CTA ali, em vez de falar clique no botão, eu falo, pô, mas só tem que é uma apresentação, essa apresentação custa R$150, falando do Brasil, R$150, mas é para as 35 primeiras pessoas que clicarem nesse link aparecendo aqui embaixo, aparecendo Learn More, né, que é tipo, saiba mais, você vai ter acesso à apresentação gratuita, né? Então gera uma escassez maior, onde a pessoa vai entrar na página e com isso vai conseguir assistir a VSL. Quais são os sinais que você observa ali primeiro, nos primeiros dias da campanha, para saber se o criativo está performando bem? Eu analiso, sempre eu faço os testes em um dia, no máximo 2. Então eu pego esses criativos, eu subo ali no Facebook. 2 dias, no máximo 2 dias. Então eu jogo o tráfego, eu tenho que jogar R$100. Eu jogo ali R$50 num dia, por exemplo. Eu tô assim, exemplificando aqui com valores baixos, mas vai depender do valor do produto, se ele é gringo, se ele é no Brasil. Eu vou especificar aqui. Então, se eu tenho um ticket ali de R$100 na oferta, né, que minha oferta custa R$100, meu produto no caso, eu vou pegar e vou dividir R$100 em 2 dias. Então, eu vou gastar os R$50 no primeiro dia, ali, uns 50, 60 reais. Se eu ver que esse criativo não deu bom, eu vou desativar ele e ativar no outro dia de novo até ele completar 100 reais. Só que não necessariamente tem que rodar 2 dias. Tá. Eu posso gastar os primeiros 100 reais no primeiro dia. Entendeu? Mas se eu vejo que o criativo está muito ruim, com métricas como CPC, que é o custo que você está pagando para a pessoa clicar, o CPM, que é o custo que você está pagando para a pessoa ver aquilo ali, através de um cálculo de 1000 pessoas, que você vai entender de fato ali se está ruim, se está bom, e aí eu vou permanecer esse criativo, se eu vou parar ele hoje. Se estiver muito ruim esses números, eu paro eles e volto no outro dia para dar uma nova chance, para não ser o fator dia que vai invalidar meu criativo, entendeu? Então eu gasto esse valor nesse período e com base nisso eu defino se esse criativo vai ser validado ou não, através do número de vendas que ele saiu. Então, por exemplo, se minha oferta, ela custa R$100, né? Meu produto ali, custa R$100. E eu gastei R$100, no máximo 110 não vendi, eu descarto esse criativo em 2 dias. Entendeu? Então, se esse criativo agora sai vendendo com 30, com R$40, mesmo que, tipo, ele no primeiro dia, ele meio que empatou, né? Eu sei que ele já vendeu, então eu vou dar mais chance. Mas eu não fico batendo muita cabeça, porque criativos é descartável. A gente tem que ter em mente que criativo é descartável. Você faz o máximo possível. Então hoje na operação a gente faz de 100 a 150 criativos por semana. Por semana. É muito criativo mesmo que a gente faz ali e testa. E no máximo 1, 2, 3 que vai validar desses criativos. Mas eu só consegui acertar esses 1, 2, 3 porque eu testei muita coisa, é muito variável. Então uma oferta, principalmente no global, falando global agora, principalmente no global, um criativo é tão importante quanto um VSL. Porque quando você acerta um criativo lá fora, você pode vender 1, 2, 3, até 10 milhões com apenas um criativo. E as variações deles, obviamente. Então, um criativo ali, quando eu acerto ele, por exemplo, eu posso fazer esse criativo virar 6, 10 criativos, porque eu vou trocar, igual eu falei com vocês, né? Eu pego do cara lá e troco o gancho, agora eu fiz com o meu. Eu vou pegar esse meu que deu certo, com esse corpo que tá funcionando e colocar ganchos novos. Que é o que? Em vez de falar com a mãe, por exemplo, que tá grávida, que acabou de ter filho, por exemplo, eu vou falar com a mãe que agora ela gosta de beber uma cerveja. Então, eu vou estar conversando com públicos diferentes. Só que esse gancho, cada um vai ser específico, que vai jogar para um corpo ali do Edge, né? Que é o restante do texto, que já tá validado. Entendeu?
Caramba. Que legal, cara. Quanto criativo. Olha só, nós fizemos algumas perguntas pra você, mas nós temos uma caixinha de pergunta com as suas perguntas para o Lucas. Você topa responder, Perfeito, Lucas? agora. Então eu já vou começar com a pergunta da Tati Zuquienes. Ela perguntou: contingência pra vender na gringa é necessário? Cara, minha contingência sempre foi muito fraca nessa questão. Fraca porque eu nunca precisei, né? Porque eu tenho ativos ali antigos, mas o que eu recomendo é você ter de fato ali 1 a 2 perfis, né? Com 1 a 2, 3 BMs no máximo e com suas contas de anúncio ali. Eu não acho que é necessário mais que isso, principalmente, né? Vai depender muito, você transparente, vai depender muito do nicho que você está trabalhando. Trabalhar no nicho com o ED, por exemplo, vai ser muito mais difícil conseguir rodar no Facebook, porque tem muito mais falas, né? Que o sistema vai detectar para derrubar o seu anúncio, por exemplo. Sim, ED, então, para quem não sabe, disfunção erétil. Disfunção erétil, isso mesmo. Legal. Então, tem nichos mais sensíveis. Então, você vai depender muito do seu nicho e, além disso, você ter essa base já com um perfil, 2 BMs e algumas contas de anúncio ali já é o suficiente, sim, para você iniciar e acertar algo. Legal. Perfeito. Ó, @Lucas M. Coriolano. Qual é a melhor forma de começar no digital e como eu acho o produto certo? Eu acho que a melhor forma de você começar no digital foi como eu comecei, se você tem 0 caixa. Né? É a forma que eu iniciei, então eu não consigo falar outra, que é justamente você em plataformas montar produtos de subnichos. Vou falar unha, crochê, esses subnichos pequenos mesmo, onde você sabe que tem um público ali. Esse público, na maioria das vezes, não tem um poder aquisitivo tão alto, mas é para você iniciar. Então, eu hoje, se eu fosse iniciar, eu entraria na plataforma, na QIFI, por exemplo, encontraria um produto de crochê para me afiliar, pegaria esse link e eu iria aprender sobre Script X1. Né? Então é onde eu vou jogar pessoas ali no meu WhatsApp e vou convencer elas a comprar. E como eu crio esse script hoje, se eu não sei nada de copy? Hoje tem um ChatGPT, então ele faz meio que tudo por você. Então é você fazer um script ali, onde você vai iniciar com a conexão, onde você vai entregar algo de graça para essa pessoa, porque a partir do momento que você entregar algo de graça, essa pessoa vai te dar a atenção dela. E a partir disso você vai desenvolvendo de um ChatGPT e testando dia a dia, por exemplo. Conversei com o cliente 1 e ele parou nesse momento da conversa. Então eu entendo aqui que minha copy pode estar ruim nessa parte. Então eu vou trocar. Conversei com o cliente 2 e ele já passou, ele já fez uma venda, então eu sei que esse script está validado. Agora eu vou conversando e mudando o script ao longo do tempo ali que eu for vendendo e assim eu consigo escalar mais. Perfeito. Entendi. Show de bola. Pergunta agora do Fernal_Logazelli. Sou gestor de tráfego. Quais países compram mais na gringa? Vou passar o ouro aqui, hein? Vamos lá. Hoje, inclusive, é os países que eu segmento, né? Estados Unidos, isso falando de inglês. Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e, por fim, Suécia. São os países hoje que eu utilizo e é os que mais compram sem dúvidas. Mas já vou resumir que 80% das vendas vêm dos Estados Unidos. Olha só, que legal. Ó, @Maíra Cristiane. Como destravar no digital? Cara, eu acho que o principal ponto para você destravar no digital é você enxergar que ele é possível. Se ela tá perguntando isso, eu acho que ela já acredita que é possível. Legal. Esse é o primeiro ponto. Você já fez ali uma das coisas que eu julgaria que é uma das mais difíceis, que é você entender que realmente funciona, né? Que é o pontapé inicial. E depois disso é você aprender sobre os fundamentos, né? Se eu sei que é uma copy que vai convencer a pessoa, então eu não vou perder tempo estudando sobre Facebook agora. Então eu vou focar em estudar copy, eu vou focar em entender como eu posso chamar a atenção da pessoa. Se eu vou escrever uma VSL, antes de eu fazer minha primeira VSL ou querer arriscar alguma coisa assim, eu vou entender de fato o que é uma lead, o que é uma história da VSL, para que serve, fazer estrutura invisível do que você vai fazer. Se eu vou fazer X1, qual a melhor forma de fazer X1? Pesquisa, estuda, passa horas em frente dela, que sem dúvidas não tem como dar errado, não tem como. Deu a letra. Boa. Pra finalizar com chave de ouro, pergunta da Bru.diggs96. Preciso de equipe para fazer dinheiro no digital? Isso é uma coisa que divide opiniões, né? Mas, cara, eu fiz meus primeiros, como se diz ali, 7 milhões no digital sozinho. Caramba! Então, muita gente até assusta, na verdade, quando eu falo isso, porque
É uma conta bem simples, na verdade. Eu preciso de apenas uma oferta, uma página de venda, um link, um criativo. Só preciso de apenas um. Porque a partir do momento que eu acerto, um criativo é capaz de fazer 1 milhão. Uma oferta é capaz de fazer 10. Então, eu preciso acertar uma oferta. A partir do momento que eu acerto isso, é literalmente, eu subo campanha, faço criativos novos, subo campanhas, faço criativos novos, e você vai apenas recebendo dinheiro. Então, não tem necessidade de equipe. É claro, se você quiser construir um negócio gigante, mais consistente, lançar mais ofertas, você vai ter que ter uma equipe. Hoje eu tenho minha operação que tem uma equipe ali completa, mas não é necessariamente que você precisa de uma equipe para fazer dinheiro. Eu hoje, se eu não tivesse equipe, eu conseguiria manter uma consistência de um faturamento legal ali por mês. Porque eu sei fazer de tudo. Então, inclusive, acho que é algo interessante da pessoa desenvolver no digital é aprender sobre tudo, tanto como tráfego, como copy. E com isso, juntar essas habilidades e você consegue trabalhar sozinho, de fato. Não precisa de isso. Perfeito. Ó, fechou com chave de ouro a nossa caixinha de perguntas, Fechou, hein? Mas... Chegou a hora boa. Chegou a hora do nosso momento bate-bola, jogo rápido. Como é que funciona o bate-bola, Bruna? A gente vai fazer perguntas aqui, ó, pra você, ó, papum, pra você responder na mesma velocidade pra gente, com uma palavra ou até mesmo uma frase. A gente dá essa colher de chá, tá? Beleza. Ó, vou começar aqui. Uma métrica essencial que você monitora nas campanhas. CPA. Uma característica indispensável para quem quer vender no mercado americano. Mercado americano é aprender a conectar. Boa. Um criativo que sempre performa bem pra você. Um criativo que gere curiosidade qualificada. Perfeito. O que significa sucesso para você hoje? Sucesso é a felicidade da minha família. Ah, que fofinho, Legal. ó. 80-20 da sua operação. Copy. Boa! Atropelou. O cara é bom, né? O cara é bom Não porque tem tá muito no o que jogo, fazer. né, Bruninha? Sim, Quando o a cara é pessoa bom, tá o no cara é jogo, top. tá tudo fresco, cara. Mas olha só, eu ouvi dizer que a gente não terminou, hein, Marcelo? Não terminamos por quê, Bruninha? Conta pra Temos ele. agora presentinhos que faz. Não só pra você, mas pra primeira dama que nos está ali bastidores, atrás, acompanhando belíssima, tudo. inclusive. Recebendo presentinhos aqui pra nós. Uhul! Olá, agora ele faz parte do clã da caneca. Total. Lucas, esse presente é pra agradecer sua presença, por te parabenizar também pelos R$1 milhão faturados na QIFI, apesar de que você já tá muito à frente desse resultado. Tenho certeza que a galera que te acompanhou vai querer continuar acompanhando sua trajetória, aprender com você, então já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha. Perfeito. Lucas Emanuel 77. Show de Boa. bola, vai aparecer na telinha pra todo mundo te seguir. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, aprendeu com o Lucas, o que é que eles têm que fazer agora? Que o Lovers quero que até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram. Já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o Lucas. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E agora aquele momento importante que vocês já sabem. Ô Marcelo, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso. Lucas, muito obrigado. Eu agradeço. E nós vemos todos vocês lá. Valeu!